Quem foi a rainha de Sabá que se relacionou com o rei Salomão? A história da rainha de Sabá ficou conhecida na Bíblia por causa de sua visita ao rei Salomão. Porém, de fato, nós precisamos admitir que não há muitas informações sobre ela. Mas crônicas árabes e assírias testemunham a existência de rainhas na Arábia desde pelo menos o século 8 a.C. Então, embora as escrituras não precisem de fontes externas para comprovar sua autenticidade, é até interessante saber que antigas inscrições naquela região se harmonizam ao contexto histórico registrado na Bíblia. Isso quer dizer que a existência da rainha de Sabá é atestada tanto biblicamente quanto historicamente, apesar de não ser possível determinar qual das rainhas de Sabá é aquela que aparece no texto bíblico. Mas aqui também é interessante nós sabermos um pouco mais sobre o Reino de Sabá. O Reino de Sabá era um nome árabe que designava a parte sul de um antigo estado que ficava na ponta sudoeste da Península Arábica. Atualmente, aquela região corresponde a parte do território do moderno Iêmen, e embora não seja possível determinar com exatidão a origem do povo de Sabá, os sabeus ou sabaianos, como assim são chamados, são mencionados com frequência no Antigo Testamento, tanto nos livros históricos como nos livros poéticos e nos livros proféticos. Voltando agora à visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, nós sabemos que a rainha de Sabá viajou mais de 2.000 quilômetros de camelo para visitar Salomão. A Bíblia diz que ela foi até Jerusalém por ter ouvido a fama do rei Salomão e por respeito ao nome do Senhor. Isto é o que nós lemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1, onde o texto bíblico diz: A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Então perceba que a rainha de Sabá queria testar Salomão para saber se o que ela havia escutado sobre sua sabedoria era realmente verdadeiro. E o texto bíblico informa que a rainha expôs a Salomão tudo o que tinha em sua mente, e Salomão não deixou nenhum de seus questionamentos sem resposta. No final, a rainha de Sabá descobriu que a sabedoria, a fama e a prosperidade de Salomão superavam em muito o que ela havia ouvido. A rainha de Sabá também percebeu a relação entre a fama de Salomão e o Deus de Israel. Por isso, ela glorificou ao Senhor e reconheceu que Salomão contava com a aprovação divina para ocupar o trono de Israel. Por isso que nos versículos 8 e 9 do mesmo capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, nós lemos a seguinte declaração da rainha de Sabá sobre o rei Salomão: Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Em seguida, o texto bíblico diz que a rainha de Sabá também deu muitos presentes a Salomão. Esses presentes incluíam grandes quantidades de ouro, especiarias e pedras preciosas. O rei Salomão retribuiu a generosidade da rainha de Sabá, mas o texto bíblico não informa quais foram os presentes que ele deu a ela. Ela esteve na primeira vinda de Jesus. A passagem do Novo Testamento que menciona a rainha de Sabá. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo contrastou o interesse da rainha de Sabá pela sabedoria que o rei Salomão recebeu da parte do Senhor com o comportamento dos judeus de sua época, que se recusavam a reconhecer que aquele que é maior do que Salomão estava bem no meio deles. E nesse contexto, o Senhor Jesus se referiu a ela como a rainha do sul. Isto é o que nós lemos em Mateus capítulo 12 e versículo 42, onde o texto bíblico diz: A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ela está na segunda vinda de Jesus. A rainha de Sabá está, sim, presente na segunda vinda de Jesus. Ela está presente, e representada, na rainha de Apocalipse 12.
Contudo, está representada pela rainha de Apocalipse 12 quando já está estabelecida no lugar seguro, Apocalipse 12:6, lugar este que é o Brasil. E não quando ainda está no lugar do pacto, Apocalipse 12:5, lugar este que é Israel. E a rainha de Sabá está vinculada em códigos ao Brasil por ser uma estrangeira, afinal nosso país também é estrangeiro em relação a Israel. Outra relação está na evidência que a rainha de Sabá era abastada em recursos naturais, característica que o Brasil possui. Outra conexão está no fato da rainha de Sabá apresentar interesse por enigmas, bem como o Brasil busca profeticamente desvendá-los. E por fim, nós também precisamos considerar a passagem do Novo Testamento que menciona a rainha de Sabá. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo contrastou o interesse da rainha de Sabá pela sabedoria que o rei Salomão recebeu da parte do Senhor com o comportamento dos judeus de sua época que se recusavam a reconhecer que aquele que é maior do que Salomão estava bem no meio deles. E nesse contexto, o Senhor Jesus se referiu a ela como a Rainha do Sul. Isto que nós lemos em Mateus capítulo 12 e versículo 42, onde o texto bíblico diz: A Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. A Rainha do Sul mencionada por Jesus, em algumas traduções Rainha do Meio-Dia, é evidentemente uma referência à pessoa da Rainha de Sabá. Contudo, paralelamente, a Rainha do Sul é também uma representação profética do Brasil, mais especificamente de alguns brasileiros, da Igreja, que em profecias é simbolizada por mulher. Igreja esta que vem obtendo sabedoria e até desvendando enigmas. Portanto, a Rainha de Sabá em pessoa, assim como a Rainha de Sabá profética, isto é, a Igreja estabelecida no Brasil, empregaram esforço na busca e conquistaram sabedoria. Sabedoria esta desprezada por partes em todas as gerações, porém agravada a partir da geração de Jesus. Desprezada gravemente, pois, agora, a sabedoria não está mais distante, e é dada gratuitamente por Jesus, o Rei dos Reis. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quanto ao termo Rainha do Meio-Dia, como uma variante de Rainha do Sul, torna-se providencial quando consideramos que o Brasil tem recebido profeticamente sabedoria de um estado cuja capital é cortada pela linha do Equador. Ou seja, a sabedoria que o Brasil vem recebendo está sendo dispensada primeiro em Macapá, onde recebe-se mais diretamente os raios solares, recebe mais luz, João 8,12, em especial, ao meio-dia.